Lamentações de Jeremias, capítulo 1, subtítulo: As tristezas de Sião. Como está solitária a cidade que era tão populosa. A que era grande entre as nações tornou-se como viúva. A princesa das províncias tornou-se escrava. Chora amargamente de noite e as lágrimas escorrem pelo rosto. Nenhum dos seus amantes consegue consolá-la. Todos os seus amigos a traíram, tornando-se seus inimigos. Judá foi para o cativeiro e sofrerá aflição e cruel servidão. Ela vive sem descanso entre as nações. Todos os seus perseguidores a alcançaram nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, pois ninguém vem para a assembleia solene. Todas as suas portas estão destruídas. Seus sacerdotes gemem. Suas virgens estão tristes. Ela mesma sofre amargamente. Seus adversários a dominam, seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa das suas muitas transgressões. Seus filhinhos marcharam para o cativeiro na frente do adversário. Toda a beleza da cidade de Sião já não existe. Seus príncipes tornaram-se como corças que não encontram pastagem e caminham sem força adiante do perseguidor. Agora, na aflição e no exílio, Jerusalém lembra-se de todas as coisas preciosas que teve desde os tempos antigos, quando o seu povo caiu nas mãos do adversário e ninguém pôde socorrê-la. Adversários a viram e zombaram da sua derrota. Jerusalém pecou gravemente, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira. A sua impureza estava nas suas saias. Não se lembrava do seu fim, por isso foi abatida de modo estarrecedor. Ninguém pode consolá-la. Senhor, olha para a minha aflição, pois o inimigo se tornou poderoso. O adversário saqueou todos os seus tesouros. Ela viu quando as nações que impediste de entrar na tua assembleia invadiam seu santuário. Todo o seu povo anda gemendo, procurando alimento. Entregaram seus tesouros em troca de mantimento para refazerem as forças. Olha, Senhor, pois estou desprezada. Vós que passais pelo caminho, não vos comoveis? Olhai e vede se há sofrimento maior do que o que estou passando, com que o Senhor me afligiu, no dia do furor da sua ira. Do alto enviou fogo que penetra os meus ossos, e toma conta deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, tornou-me desolada e fraca o dia todo. O jugo das minhas transgressões foi atado. Elas foram entretecidas e amarradas no meu pescoço, pela sua mão. Ele abateu a minha força. O Senhor me entregou nas mãos daqueles a quem não posso resistir. O Senhor dispersou todos os guerreiros que estavam comigo. Convocou um exército contra mim para matar os meus jovens. O Senhor pisou a virgem, a cidade de Judá, num lagar. Por isso estou chorando. Os meus olhos, sim, os meus olhos se desfazem em águas, porque está longe de mim um consolador que possa renovar o meu ânimo. Meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as mãos, não há quem a console. O Senhor ordenou que os vizinhos de Jacó se tornassem seus inimigos. Jerusalém se tornou uma coisa impura entre eles. O Senhor é justo, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Peço-vos, todos os povos, ouve e vede o meu sofrimento. As minhas moças e os meus moços foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos morreram na cidade enquanto buscavam mantimento para si, para refazerem as forças. Olha, Senhor, estou angustiada.
Estou angustiada no íntimo. O meu coração está transtornado em mim, porque me rebelei gravemente. A espada mata os filhos na rua. Em casa é como a morte. O meu gemido é ouvido, mas não há quem me console. Todos os meus inimigos souberam da minha tragédia. Eles se alegram porque a determinaste, mas eles ficarão como eu estou, quando chegar o dia que prometeste. Que toda a sua maldade venha para a tua presença e faze-lhes como fizeste a mim, por causa de todas as minhas transgressões. Pois os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Capítulo 2. Lamentações de Jeremias. Subtítulo: As tristezas de Sião provêm do Senhor. Como o Senhor cobriu a cidade de Sião de nuvens na sua indignação, derrubou a glória de Israel do céu à terra, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. O Senhor devorou todas as moradas de Jacó sem piedade, derrubou as fortalezas da cidade de Judá no seu furor, lançou por terra e desonrou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, destruiu todo o poder de Israel, retirou a sua mão direita da frente do inimigo, queimou Jacó como fogo ardente que destrói tudo em redor. Armou seu arco como inimigo, firmou a mão direita como adversário e matou todos os de boa aparência. Derramou sua indignação como fogo contra a tenda da cidade de Sião. O Senhor se tornou como inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu suas fortalezas e multiplicou o pranto e a lamentação na cidade de Judá. Demoliu com violência a sua tenda, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua comunidade. O Senhor entregou ao esquecimento as assembleias solenes e o sábado em Sião, e rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote na indignação da sua ira. O Senhor desprezou o seu altar, detestou o seu santuário, entregou os muros dos seus palácios na mão do inimigo. Deram-se gritos no templo do Senhor, como em dia de reunião solene. O Senhor decidiu destruir o muro da cidade de Sião. Estendeu a corda, não impediu sua mão de fazer estragos. Fez gemer o antemuro e os muros. Juntos eles se enfraquecem. Suas portas ficaram soterradas. Ele destruiu e despedaçou suas trancas. Seu rei e seus príncipes foram levados para outras nações. Não há lei, nem os seus profetas recebem visão alguma da parte do Senhor. Os chefes da cidade de Sião estão sentados no chão, calados. Jogaram pó na cabeça. Vestiram-se de panos de saco. As virgens de Jerusalém curvaram a cabeça até o chão. Os meus olhos já se consumiram com lágrimas. Estou perturbado. Meu coração se derrama de tristeza por causa da destruição do meu povo, porque os meninos e as crianças de peito desfalecem pelas ruas da cidade. Quando desfalecem como os feridos pelas ruas da cidade, ou quando deixam escapar a vida no colo de suas mães, perguntam a elas: onde estão o trigo e o vinho? Que testemunho te darei? A que te compararei, ó cidade de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó cidade de Sião? Pois a tua ferida é tão grande como o mar. Quem poderá te curar? Os teus profetas te anunciaram visões falsas e insensatas, e não denunciaram o teu pecado para evitar o teu cativeiro, mas anunciaram profecias inúteis e palavras que te levaram ao exílio. Todos os que passam pelo caminho batem palmas contra ti. Eles zombam e balançam a cabeça contra a cidade de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que chamavam de perfeição da beleza, de alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos caçoam de ti, zombam e rangem os dentes. Eles dizem: nós a devoramos. Este é o dia que esperávamos. E agora chegou, e estamos vendo isso.
O Senhor realizou o seu propósito, cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade. Derrubou sem piedade, fez com que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários. Clama ao Senhor, ó povo de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te des repouso, nem descansem os teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigias. Derrama o coração como água diante do Senhor. Levanta tuas mãos a Ele pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas das ruas. Ó Senhor, vê e considera a quem tens tratado assim. Acaso as mulheres comerão o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços? O sacerdote e o profeta serão mortos no santuário do Senhor? O jovem e o idoso caem por terra nas ruas. As minhas moças e os meus moços cairão à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, massacraste-os sem misericórdia. Convocaste os meus terrores de toda parte, como no dia de assembleia solene. Ninguém escapou, nem sobreviveu no dia da ira do Senhor. O meu inimigo consumiu aqueles que eu trouxe nas mãos e criei. Capítulo 3. Lamentações de Jeremias. Subtítulo: Lamentações do profeta. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas, e não na luz. Ele mesmo me atacou repetidamente, com a mão, o dia todo. Fez envelhecer o meu corpo e a minha pele, esmagou os meus ossos. Ele me cercou e me cobriu de amargura e aflição. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos há muito tempo. Cercou-me com um muro, de modo que não posso sair. Prendeu-me com correntes. Mesmo quando grito e clamo por socorro, ele ignora a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Ele foi como um urso à espreita e um leão escondido. Desviou os meus caminhos, me despedaçou e me abandonou. Armou o seu arco e fez-me de alvo da sua flecha. Fez penetrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Transformou-me em alvo de zombaria para todo o meu povo e para suas canções o dia todo. Encheu-me de amarguras, fartou-me de absinto. Quebrou os meus dentes com pedrinhas de areia. Cobriu-me de cinza. Afastou a paz de mim. Esqueci-me do que seja a felicidade. Digo, a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido, mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua juventude, que se assente sozinho e fique calado, porque Deus o pôs sobre ele. Que ponha a sua boca no chão, talvez ainda haja esperança. Ofereça o seu rosto a quem quiser feri-lo. Suporte a desonra, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora entristeça a alguém, terá compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não lhe agrada afligir nem entristecer os filhos dos homens, pisotear todos os presos da terra, perverter o direito do homem na presença do Altíssimo, distorcer a causa do homem. O Senhor não atentaria para isso? Quem poderia mandar e fazer acontecer as coisas sem que o Senhor o tenha ordenado?
Não é o Altíssimo que envia tanto o mal como o bem? Porque o homem vivente se queixa quando é castigado pelos seus pecados. Subtítulo: Esperança na misericórdia do Senhor. Examinemos os nossos caminhos, vamos prová-los e voltar para o Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus no céu, dizendo: Nós transgredimos e fomos rebeldes, e tu não perdoaste. Tu te cobriste de ira e nos perseguiste, mataste, não tiveste piedade. Tu te cobriste de nuvens para que a nossa oração não chegasse a ti. Tu nos lançaste no meio dos povos como escória e refúgio. Todos os nossos inimigos nos caluniaram. Temor e cova vieram sobre nós, assolação e destruição. Torrentes de águas correm dos meus olhos por causa da destruição do meu povo. Os meus olhos derramam lágrimas sem cessar, sem interrupção, até que o Senhor atente e veja lá do céu. Os meus olhos me afligem por causa de todos os moradores da minha cidade. Os meus inimigos, sem motivo, me caçaram como ave. Atiraram-me vivo na cova e lançaram pedras sobre mim. Águas me encobriram a cabeça. Eu pensei, estou eliminado. Da profundeza da cova invoquei o teu nome, Senhor. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido ao meu lamento, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. Defendeste a minha causa, Senhor. Remiste a minha vida. Viste a injustiça que sofri, Senhor. Julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus desígnios contra mim. Senhor, ouviste os seus insultos, todos os seus planos contra mim. Os lábios e os pensamentos dos que se levantam contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou o objeto de suas canções. Senhor, tu lhes darás a recompensa conforme a obra das tuas mãos. Tu lhes darás dureza de coração. Tua maldição sobre eles. Na tua ira os perseguirás e os destruirás de debaixo dos teus céus, ó Senhor. Capítulo 4 Lamentações de Jeremias. Subtítulo: Descrição das calamidades do cerco. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os preciosos moradores de Sião, que antes eram comparáveis a ouro puro, agora são considerados vasos de barro, obra das mãos de oleiro. Até os chacais abaixam o peito e dão de mamar aos filhotes. Mas o meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica presa no céu da boca, de tanta sede. As crianças pedem pão, e ninguém lhes dá. Os que comiam comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se enfeitavam com vestes de púrpura se debruçam em montes de cinzas. Pois maior é a maldade do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi destruída num instante, sem que ninguém lhe ajudasse. Os seus nobres eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite. Tinham a pele mais ruiva do que o coral, e a sua formosura era como a da safira. Mas agora a sua aparência é mais escura do que a negridão. Não são reconhecidos nas ruas. O seu corpo ficou pele e osso, seco como um pedaço de pau. Os que morreram na guerra foram mais felizes que os que morreram pela fome, pois estes se esgotavam como feridos, por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres compassivas cozinharam os próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição do meu povo. O Senhor cumpriu seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu um fogo em Sião que consumiu os seus fundamentos.
Os reis da terra e os moradores do mundo não criam que o adversário ou o inimigo pudesse entrar pelas portas de Jerusalém. Isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Vagueiam como cegos pelas ruas, andam contaminados de sangue, de modo que ninguém pode tocar nas suas roupas. Gritavam-lhes: desviai-vos, impuros, desviai-vos, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e andaram vagueando, dizia-se entre as nações: nunca mais morarão aqui. A ira do Senhor os espalhou. Ele nunca mais olhará para eles. Não rejeitaram a pessoa dos sacerdotes, nem se compadeceram dos idosos. Nossos olhos desfaleciam, esperando o nosso vão socorro. Quando vigiávamos, olhávamos para uma nação que não era capaz de nos livrar. Espiaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. O nosso fim estava perto. Nossos dias estavam contados, porque o nosso fim havia chegado. Nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias do céu. Nos perseguiram sobre os montes, nos armaram ciladas no deserto. O ungido do Senhor, o fôlego da nossa vida, foi preso nas covas deles. O mesmo de quem dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó terra de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice também se passará a ti. Ficarás embriagada e tuas roupas serão tiradas. Já se cumpriu o castigo pelo teu pecado, ó cidade de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele castigará o teu pecado, ó terra de Edom. Descobrirá os teus pecados. Capítulo 5. Lamentações de Jeremias. Subtítulo: Lamentações pelo sofrimento do cativeiro. Senhor, lembra-te do que aconteceu conosco. Considera e olha para a nossa desgraça. Nossa herança passou a estrangeiros, e nossas casas a forasteiros. Somos órfãos de pai. Nossas mães são como viúvas. Pagamos para beber nossa água. Nossa lenha vem em troca de pagamento. Nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos cansados e não temos tranquilidade. Estendemos as mãos aos egípcios e aos assírios para nos abastecermos de alimento. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós carregamos as suas culpas. Escravos dominam sobre nós. Ninguém nos livra de sua dominação. Arriscamos a vida para conseguir alimento por causa da espada do deserto. Nossa pele está abrasada como um forno, por causa do ardor da fome. Violentaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Príncipes foram enforcados pelas mãos deles, nem os idosos foram respeitados. Jovens trabalham no moinho, crianças tropeçam sob fardos de lenha. Os velhos já não se assentam nas portas. Os jovens já não cantam. A alegria do nosso coração acabou. Nossa dança converteu-se em lamentação. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso nosso coração desmaiou. Por isso nossos olhos se escureceram. Os chacais andam pelo monte de Sião, que está assolado. Senhor, tu permaneces eternamente e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Restaura-nos a ti para que voltemos a ti, Senhor. Renova os nossos dias como antigamente, se é que não nos rejeitaste totalmente, se é que não estás irado demais contra nós.